Quem são os donos da verdade? Dale, mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal do Nada. Para você que não é inscrito, por favor, se inscreva e ative o sininho para não perder os futuros vídeos. Quando nós falamos de nova ordem mundial para algumas pessoas, muitas vezes somos taxados de loucos, de paranoia, de conspiracionistas. É maluco, é? Vou mostrar para vocês como os controladores do mundo fazem para que as informações sejam restritas, controladas, para que você tenha acesso apenas àquelas informações, certo? Ou quem são os donos da verdade, perfeito? Por quê? Esse vídeo inicialmente era para falar sobre a morte do George Floyd, certo? Ou seja, toda a farsa envolvida na morte dele. Porém, uma empresa ela já classificou algumas dessas informações, desse vídeo que seria traduzido para vocês, como falsas, certo? Então, como eles são os donos da verdade, eu não posso colocar aqui como sendo uma informação verdadeira, certo? E sim como uma informação corrigida por essa empresa. E eu vou mostrar para vocês como isso funciona. Tudo aquilo que eu falaria sobre policial, sobre as situações, sobre o uniforme, sobre o carro, sobre as pedras que estavam no local prontas para começar toda aquela manifestação. This the setup. They put them there on purpose, Y'all know where bro. we at. They gonna set them hoes right up on the route. Y'all know what building this is Come right on here. now. Isso, pedras assim, montanhas de pedras, sendo que nem construção ali tinha, tá? E não sou eu que falo, tá no vídeo. Eu ia mostrar como que todo esse cenário construído era para que a situação do Obamagate não explodisse nos Estados Unidos, entre outros fatores, certo? Agora, como essas informações já foram validadas como falsas, certo? Todas não, algumas. Eu vou, ao invés de falar então sobre a fraude envolvida na morte dele, eu vou falar sobre as empresas que validam essa informação que vai para o mundo todo. E você vai entender como. Essa imagem aqui que aparece, para vocês terem uma ideia, no Instagram ela aparece assim, certo? Ou seja, você tem acesso ao vídeo, ela vem escrito que é falsa a notícia, ou parcialmente algumas informações foram corrigidas. Como ela bloqueia e escreve como falsa, imediatamente você não sabe qual é. Então você tem que acessar. Se você for lá, clicar e apertar o botão, você vai ver qual é a empresa de verificação de fatos que validou aquela informação como falsa, tá? Ou seja, existem empresas especializadas em validação de fatos. Elas podem falar se é verdade ou mentira o que está circulando de forma bombástica pela internet, tá? Uma dessas empresas que nós vamos falar dela, e assim é muito interessante, até parece uma certa piada esse vídeo, mas você vai entender. Essa empresa chama Neutral, tá? Ela classificou ela como falsa, certo? Porque uma ou mais afirmações podem estar incorretas ou são inverídicas, perfeito? Agora, como saber a idoneidade, se essas empresas realmente elas têm credibilidade, o que fazem delas tão importante a ponto delas validarem uma informação como verdadeira ou falsa? Você vai ver aqui do lado direito seu, aparece escrito a Neutral, certo? Esse é o Twitter deles. Do lado esquerdo, acessando o Instagram, pelos motivos de erro, cliquei para ver os motivos de informações falsas e eles estão corrigindo algumas informações que são passadas no vídeo. Uma delas é com relação ao carro de polícia, certo? Que eles podem andar dessa forma assim. Na placa apenas escrito polícia, como no bombeiro apenas escrito fogo, certo? Em inglês, claro. Outra informação com relação aos uniformes que foi corrigida, certo? O policial envolvido não é Ben Bailey, um ator americano. Apesar de toda a semelhança extremamente parecida, quase que idêntica, eles afirmam que não é ele, tá? Tanto que tá aí, ó, como falso. Isso tá no site da Neutral, tá? Você mesmo pode entrar lá e ver. As informações relacionadas às fraudes da morte do George Floyd, também algumas observações, mostrando para onde vão os cookies dessas pesquisas, dessas consultas das pessoas que visualizam. Eles recebem e tem o nome das empresas, bancos, de várias empresas de jornais, revistas que recebem essas informações suas. Mesmo essa congressista, a doutora Wayne, uma congressista norte-americana, falando que o corpo não era do George Floyd, apontando várias falhas
né? E inclusive afirmando que existe uma conspiração em cima disso. Hi there, I'm Dr. Winnie Hartstrong. I'm running for Congress to represent Missouri, and I was born in Minneapolis. Coroner is even saying that there's no sign of asphyxiation, so that tells me that he's probably examining a different body and not George Floyd. And the conspiracy is the real history. So folks, do not believe anything you see or read or watch on TV, okay? That George Floyd is dead. George Floyd is alive, America. Mas essa empresa, com uma idoneidade acima de qualquer suspeita, ela validou a informação ainda assim como falsa, perfeito? Pesquisando um pouco mais, eu fui saber então como funcionam os verificadores de fatos, certo? Dona do Instagram, Facebook, entrei na página deles e lá tem na central de ajuda para empresas, tá? Verificação de fatos. Como, por exemplo, que o Facebook trabalha com o Instagram, com o Facebook na plataforma, para que as informações que estão lá possam ser corrigidas, retiradas, bloqueadas ou censuradas, de preferência censuradas, que é o que tem acontecido muito, né? Aí tem a pergunta lá, quem são os parceiros de verificações de fatos independentes do Facebook? Ou seja, são pessoas, é uma empresa independente que faz isso, certo? Eles trabalham com vários verificadores, porém todos, sem exceção, tem que ser certificado pela International Fact Checking Network. As publicações, anúncios de políticos não são submetidos a verificações de fatos. Perfeito? Ou seja, só aquilo que você, Harris Mortal, eu postamos. Aí estamos sujeitos ao que aconteceu comigo em alguns vídeos, serem bloqueados ou retirados do ar. Quem é essa empresa, então, que certifica todas as empresas no mundo para validações de que a informação é verdadeira ou falsa? Quem é que certifica essas empresas? Quem certifica é o Instituto Poynter, tá? Presidente Neil Brown, ele foi do jornal Times, perfeito? No site, quando você entra no site da Poynter, que é a que certifica todas as empresas no mundo todo, ela logo fala que todos os conselheiros consultivos da empresa trabalham de graça. Eles não recebem porque é uma empresa sem fins lucrativos, certo? E uma empresa apartidária. É aí que começa a piada, né? Vamos entender se ela realmente é tão apartidária ou é como funciona esses sem fins lucrativos. Esse é o símbolo de certificado que você tem no site da Poynter das empresas autorizadas. Esse em particular é da empresa Lupa, tá? Que aqui no Brasil ela faz matérias para a Folha de São Paulo, ou perdão, para o UOL, que é da Folha, tá? Para o UOL. E assim, o UOL não é tendencioso? Não. Será que não? Bom, quem lê o UOL sabe. Quais as empresas aqui no Brasil que fazem parte então? A gente tem a Agência Lupa, já falei, participa do Grupo UOL. Tem Boatos, tem Comprova, tem ao mesmo do Grupo Globo. Aí é o que eu falo, né? A Globo não erra não. A Globo não é tendenciosa. A Globo não manipula informação. Nem um pouco. O E-Farsas, que também promove material dentro do UOL, certo? Que é do Grupo Folha, certo? Tem também o Grupo do Estado, certo? Da parte de internet deles, porém ela está suspensa, o certificado dela, porque as empresas têm um período anual, então elas têm as que estão ativas, as que estão em validação e as que estão sem o certificado ativo por enquanto. Perfeito? Então aqui no Brasil pelo menos 10 empresas são responsáveis para falar que é verdade. O repórter da Universidade Duke, ele mantém um banco de dados para essas organizações de verificações de fatos. Ela é gerenciada pelo Mark Stencil e Bill Adair. O banco de dados, ele rastreia mais de 100 organizações não partidárias em todo o mundo. Vamos falar dessa universidade que retém todas essas informações, né, para validar os verificadores de fatos. Essa universidade, a Universidade Duke, tá, ela é da Carolina do Norte. E olha que bacana, só em 2019 ela teve 15 ganhadores do Prêmio Nobel. Curioso, certo? Só que 15 ganhadores do Prêmio Nobel, assim, por isso que eu falo, né? Uma hora a gente vai falar realmente do Prêmio Nobel, tá? Porque será que alguém consegue falar algo que vá contra ao Prêmio Nobel? Será que uma pessoa sem um nível universitário vai ter o mesmo respeito de uma universidade de tradições que coloca 15 pessoas para ganhar o Prêmio Nobel? E será que sai de graça esse Prêmio Nobel? Sabe quanto a Universidade Duke ela
recebeu em doações de 2019? Chuta, pensa. Uma universidade que pôs 15 pessoas para ganhar o prêmio Nobel. Ela ganhou 8 bilhões, tá? Para ser mais exato nessa informação, ela ganhou 8 bilhões e 600 milhões de dólares. É uma empresa sem fins lucrativos? É uma empresa que realmente todas as opiniões dela serão apartidárias? Será? Será que conseguir colocar 15 milhões de pessoas para... Será que colocar 15 pessoas para ganhar o prêmio Nobel no último ano sai barato? Sabe quanto ela gasta, essa universidade? Ela gasta, de custo que ela tem, 2 bilhões. Ou seja, ela ganha 8 milhões para gastar 2 bilhões em toda a sua manutenção. 2,8 bilhões de dólares. Tá? Eu vou colocar aqui o valor em reais até o fechamento desse vídeo, só para vocês terem uma ideia do absurdo que uma universidade movimenta em termos de informação. E essa universidade, sabe de quem ela é? Sabe de quem ela é considerada alma mater? Alma mater que vem do latim, tá? É a que alimenta, né, a estrutura intelectual dessa pessoa. Uma das pessoas foi o presidente Nixon. E olha que curioso, o presidente Nixon foi o único ser humano que conseguiu falar pelo telefone com os homens na Lua. Para você que acredita que o homem foi para a Lua, para você que acredita que existe satélite, para você que acredita que realmente ele fala a verdade, sem querer misturar, mas só aproveitando, esse mesmo presidente foi o que passou pelo escândalo do Watergate em seu processo grandioso de corrupção. Então assim, faz a gente questionar muita coisa, certo? Agora, vamos voltar e falar então da empresa que certifica elas. Já que nós falamos em bilhões e bilionários, vamos falar da empresa que certifica elas, que é o Instituto Poynter. Sabe quanto o Instituto Poynter em si recebeu só em 2015? Ele recebeu, e olha só a empresa que ele recebeu, da Clean New Work, eles receberam $1 milhão. Será que isso faz dela uma empresa sem fins lucrativos e apartidária? Isso foi em doação, tá? Outra coisa, sabe quem mais pagou e pagou $1.300.000 junto? Foi a Omidyar Network e a Open Society Foundation. Ou seja, sabe quem é o dono da Open Society? Quem é a pessoa que utiliza através dela para muitas ações políticas, sendo que a maioria das empresas que eu citei são apartidárias. Sabe quem é? George Soros, tá? George Soros é um bilionário declaradamente democrata. Ou seja, um democrata que paga para uma empresa de certificação $1,3 milhões. Consegue achar que vai ser justo a avaliação? Consegue achar que realmente não vai ter nenhuma influência externa? Será que $1,3 milhões não influenciam de alguma maneira? Aí o que acontece? Você pega uma empresa dessa, eu vou até deixar aqui o símbolo da Neutral, foi a que classificou o vídeo que eu demonstraria como partes dele sendo falso, certo? Então assim, o bom é que eles não vão poder falar que esse vídeo é fake nem as informações falsas, porque todas essas imagens é direto do site deles, tá? Tirando algumas explicações que são documentadas na internet que você pode pesquisar. Você acessando o site da Neutral, olha que interessante. A gente chama as pessoas, o grupo de gado, porque segue algumas informações sem se perguntar e sem questionar. Simplesmente aceita. Quando você acessa o site da Neutral, lá tem uma parte, ó, tá aqui. Eu achei um absurdo, tá lá escrito assim, ó, no que você pode acreditar ou não nesta semana. Ou seja, eu não tenho mais o direito de acreditar. Eu não posso. Eles vão definir para mim. Tá ali, ó, no que você pode acreditar ou não nessa semana. Pensa, você perdeu o seu direito de acreditar no que você quer. Entende? Essa é a empresa. Tá? Neutral tem milhares de seguidores. Dentro ainda do site deles tem uma observação que eu deixei aqui em destaque, e olha que interessante, né? Tá escrito: Jorge Soros
não está recrutando anarquistas profissionais. Essa informação está validada como falso por uma empresa que é certificada pela Open Society do Jorge Soros, que recebe 1,3 milhões de dólares. É para rir ou é para chorar? Percebe? E aí o que acontece? Para ficar ainda mais absurdo se é verdadeiro ou não, se é idôneo ou não, as empresas que estão fazendo isso, eu vou deixar um vídeo aqui para vocês verem rapidamente o que essas pessoas estão gritando. Esse vídeo é de um grupo, tá, de Antifas e Black Blocs, cobrando quem ouve só o áudio. Está ouvindo o que eles estão pedindo? Eles estão gritando: Soros, onde está o nosso dinheiro? Não é uma pessoa, é todo um grupo que participou de uma manifestação lá atrás, tá? Gritando: Soros, cadê o nosso dinheiro? Quem eles estão cobrando? Tá vendo a bandeira dos Antifas? Então, os Black Blocs, quem eles estão cobrando? Mas a empresa que classifica a informação colocou que é mentira, que isso não é verdade, tá? Que ele não patrocina esse tipo de pessoas, e ela é uma empresa certificada por uma empresa que recebe financiamento e doações do Jorge Soros. Interessante, curioso, né? Eu quero encerrar esse vídeo com uma frase do roteirista William Goodman. Quem puder assistir o documentário, inclusive, que ele faz sobre esse assunto, ele fala o seguinte: siga o dinheiro. Você quer saber quem administra o mundo? Você quer saber quem são eles? Quando a pessoa tirar sarro de você, que for abordar um assunto e falar sobre os mandantes do planeta, para você que for abordar sobre quem são as pessoas que estão por trás desse tipo de conspiração, siga o dinheiro, tá? Espero que vocês tenham gostado, curtido e aprendido quem são os donos da verdade. A gente tem que tomar cuidado. Muito obrigado e até a próxima.